Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as revoluções russas. Falo revoluções porque a gente vai tratar das revoluções de 1905 e as revoluções de 1917. Já deixo de avisado de antemão que essas aulas elas vão ser divididas em duas partes. Então essa primeira parte a gente vai falar especificamente sobre o czarismo e o Império Russo, os bolcheviques e os mencheviques, as divisões entre os dois, e depois a gente faz a segunda parte falando especificamente sobre as revoluções. É necessário que você entenda sobre esses dois conceitos para você saber um pouquinho mais da Rússia do que sobre vodka e estrogonofes. Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre o czarismo e o Império Russo, a gente tem que pensar que o Império Russo ainda tem como base uma herança do antigo César, aquele César que a gente vê lá no Império Romano. Ele é uma figura ainda muito presente nos cargos de Kaiser dos impérios germânicos e também no cargo de czar do Império Russo. Esse imperador ele tem o controle total da sociedade. Quando a gente fala do czar russo, a gente fala de um czar que tem o controle total da sociedade, muito por conta da polícia política, que é chamada de Okrana, ou por conta até mesmo de uma igreja que, apesar de ser uma igreja livre em suas concepções de relação com o conhecimento cristão, mas ao mesmo tempo ela vai ser como uma massa de manobra da população e da religião dessa região, que é a Igreja Ortodoxa. Lembrando que a Igreja Ortodoxa, ela apesar de ser uma igreja cristã, ela não tem a mesma liderança que a Igreja Católica Apostólica Romana. Enquanto que a Igreja Ortodoxa é baseada no patriarcalismo, a Igreja Católica ela é baseada no modelo papal. Bom, essa é a família do czar Alexandre, com sua esposa e filhos. E esse aqui ao lado é o Rasputin. Como alguns de nossos grandes líderes atuais têm gurus, o nosso querido Alexandre tem um guru também, que é o Rasputin. Mas eu já falo da história do Rasputin daqui a pouco. O czar, ele era da dinastia dos Romanov. E ele tinha como base o seu império um controle de uma das maiores populações já em 1904 do mundo. E, com certeza, o maior território em extensão do mundo. Acontece que a relação entre o czar e a população não era das melhores. Por vários motivos, ela era uma relação muito estremecida. Então, o ciclo que pertencia ao czar era um ciclo muito fechado de pessoas. E por ser muito fechado, algumas pessoas elas faziam alguns, como eu posso dizer, alguns mecanismos para poder continuar naquele ciclo fechado. Esse é o caso do nosso querido aqui guru do czar Nicolau. Diz a lenda que o filho mais novo do czar tinha algum problema com bronquite, algo do tipo, e aí nenhum médico conseguia oferecer tratamento para ele ou curá-lo, né? E aí esse senhor aqui, que é uma figura mística, algo assim voltado para o obscurantismo, ele oferece para o menino uma espécie de um remédio, uma bebida, uma porção, e esse menino tem uma melhora imediata do seu quadro clínico. A partir daí, ele vira o conselheiro principal do imperador. E isso vai causar muitos problemas. Muitos problemas. Durante essa vida do Rasputin de conselheiro, ele vai sofrer diversos atentados. Algumas pessoas vão tentar envenená-lo, outras pessoas vão tentar trazer, né, enfim, fazer ele morrer de outras formas. Mas ele só morre mesmo em 1916, quando alguns conselheiros reais se juntam e aí meio que atiram nele, depois para ter certeza que ele estava morto, eles separam o corpo da cabeça. Por que essa tentativa de ficar mais próximo do czar? Primeiro a gente tem que pensar no Império Russo, que em 1904 tinha 174 milhões de habitantes.
A gente está falando de 1904. Hoje, o Brasil, em 2020, tem aproximadamente 230 milhões de habitantes. Você imagina um país, em 1904, tendo 174 milhões de habitantes. O problema é que 85% dessas pessoas viviam no campo. Até 1861, a Rússia ainda vivia em um sistema de servidão coletiva. Sabe, servidão coletiva, aquela mesma que a gente estudou lá na Idade Média, era exatamente isso como essa galera vivia. Para piorar a situação, você tinha aproximadamente 200 grupos étnicos na Rússia. Isso é muita coisa. São pessoas que têm tradições diferentes, uma cultura diferente, que fala língua diferente e que tem uma concepção e uma cosmovisão totalmente diferente das demais. Para vocês terem uma ideia, enquanto as outras nações já estavam falando sobre nacionalismos e sobre um Estado moderno, a Rússia ainda vivia em modelos feudais. Apenas 2 cidades eram industrializadas na Rússia, isso representava 15% da população, que era a cidade de São Petersburgo e a cidade de Moscou. E isso tudo num território de aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados. É interessante eu destacar esse mapa, que apesar de estar em espanhol, ele é muito esclarecedor para nós. Você tem a Rússia na região da Europa, na região do Oriente Médio, alguns domínios da Rússia aqui, ó, próximos à África, tem regiões da Rússia na África, como a Manchúria, a Mongólia, Port Arthur, tem regiões aqui na América, como o Alasca, que depois passa a se tornar parte dos Estados Unidos e do Canadá, eles vão tomar essa região, ou vão comprar, na verdade, dos russos. Tem ilhas aqui no Oceano Pacífico, muito próximas ali do que a gente conhece hoje como essas ilhas pacíficas, né, que depois vai ser disputada pelos Estados Unidos. Bom, agora entrando um pouquinho mais na questão política, a gente tem na história da Rússia recente, a gente tem uma clara ascensão no poder de partidos que são de esquerda. Por que eu estou falando partidos de esquerda? Depois, se você quiser, aí no canal tem um videozinho sobre a esquerda e direita na Revolução Francesa, mas é para ficar um pouco claro que são partidos que são de orientação comunista, anarquista, etc. Primeiro que até 1906, na Rússia, era proibido ter partidos políticos. Então, os partidos políticos russos, eles estavam todos na ilegalidade, não existiam partidos políticos legais. E toda e qualquer associação, ela tinha que ter autorização do imperador para acontecer. Obviamente, quando essas associações elas não entravam de acordo com aquilo que o czar queria, elas eram proibidas. Então, a maioria dessas associações, elas ficavam na clandestinidade. Isso acontecia em quase todas as regiões da Europa. O que acontece é que a partir de 1848 surge no mundo, de uma maneira geral, ideologias que são consideradas ideologias mais voltadas às questões populares, às questões dos operários, às questões dos trabalhadores. Dentre essas ideologias surge, por exemplo, o anarquismo. E no anarquismo a gente tem uma concepção de que o Estado em si, ele tem que ser rejeitado, ou seja, as pessoas elas devem se organizar e elas devem viver numa comunidade igualitária e não tem que ter nessa perspectiva um poder representativo, né, um poder que tome ali para si as rédeas de todos os outros grupos. Existe também, dentro dessa concepção, a partir do século XIX, muito depois de 1848, os chamados socialistas, que também têm uma sociedade de igualdade, mas ao contrário dos anarquistas, eles acreditam que o Estado deva controlar todos os meios de produção e porque o Estado controla os meios de produção, ele divide de igual maneira entre os seus cidadãos. É bom destacar que socialismo e comunismo são duas concepções e visões de mundo diferentes, apesar de elas se completarem. Mas, teoricamente falando, elas são bem diferentes. Enquanto que no comunismo, você tem a presença do Estado, mas isso é uma passagem.
e os trabalhadores eles vão, de alguma maneira, organizar os meios de produção. E essa distribuição de riqueza, ela também é feita por parte dos trabalhadores, de acordo com a necessidade das pessoas. Então, não necessariamente ela vai ser feita de uma maneira extremamente igualitária, etc. Mas vale lembrar que essas concepções de mundo, elas são concepções do século XIX, são concepções de mundo que vão sofrer alterações e que têm signos diferentes do que a gente tem hoje. A nossa concepção hoje de comunismo e a nossa concepção hoje de socialismo, ela é um pouco diferente dessas concepções que foram propostas por Karl Marx e Friedrich Engels no Manifesto do Partido Comunista. Uma outra questão que eu quero dizer para vocês, que essas visões de mundo e essas teorias, elas só surgiram por conta de uma extrema exploração do sistema capitalista, principalmente na segunda parte da Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial que inicialmente começa na Inglaterra e posteriormente ela vai se abranger por quase toda a Europa, ela chega também nas cidades de São Petersburgo e na cidade de Moscou. E aí, os trabalhadores, que até então não poderiam se organizar em partidos políticos, começam a se organizar no Partido Operário Social Democrata Russo, que é esse símbolo central que vocês estão vendo aqui, ó. Esses caras, eles começam a se organizar a partir do ano de 1898. E eles começam a ter uma base de discussão a partir dos ideais de Karl Marx e Friedrich Engels. Então, eles vão se reunir com uma concepção de estabelecer na Rússia um governo mais igualitário socialmente falando, como uma reação ao capitalismo. E aí entra o que a gente fala que é o calcanhar de Aquiles da Revolução Russa, porque o Karl Marx previa que a Revolução Socialista e a Revolução Comunista aconteceria em países extremamente industrializados. E se você for lembrar, aqui atrás, quando eu comecei a falar sobre as descrições da Rússia, eu falei para vocês que 85% da população vivia no campo. Isso nos dá a ideia de que talvez as previsões que o Marx estava colocando, elas não estivessem tão corretas assim, não é mesmo? Mas aí vale lembrar que dentro dessa própria concepção desses revolucionários russos, existia a ideia de unificação dos trabalhadores do campo com os trabalhadores da cidade. E essa unificação superaria o processo histórico conhecido como industrialização. Mas isso é uma questão para outra hora e não é uma discussão que a gente vai fazer aqui nesse momento. O que eu quero que vocês entendam é que dentro desse grupo de operários, existia um grupo chamado de bolchevique e um grupo chamado de menchevique. Bolchevique, maioria, menchevique, minoria. E aí, dentro dessa concepção, você tem dois grupos que, apesar de fazerem parte do mesmo partido, que estavam ali dentro do Partido Social Democrata, operário russo, eles tinham uma visão e propostas diferentes para que a Rússia se tornasse ou chegasse à implementação do socialismo. Essas visões eram encabeçadas por esse cara chamado Vladimir Lenin, certo? Que era o líder dos bolcheviques, que está aqui à esquerda. Ele vai defender, dentre outras coisas, uma ideia de que essa união entre os trabalhadores do campo, ela serviria como uma arma, uma ferramenta poderosa contra o autoritarismo. Daí a concepção da foice e do martelo. A foice representando os trabalhadores do campo e o martelo representando os trabalhadores da cidade. Essa ideia principal da união dos trabalhadores vai ser uma ideia muito discutida dentro dos partidos do partido bolchevique. Do outro lado, nós temos o partido dos mencheviques. O grupo dos mencheviques, eles eram muito mais moderados em relação aos bolcheviques. Eles defendiam que a união era entre os trabalhadores urbanos, sim, mas entre a burguesia. E eles acreditavam até de uma maneira ingênua que depois de derrubar o czar, a burguesia iria contribuir para a implementação do socialismo. Eles eram liderados por esse senhor aqui, ó, que está à nossa direita, chamado Julius Martov. Não é por acaso que eu fiz essas escritas da definição em branco e em vermelho.
Posteriormente, depois da Revolução de 1817, a Rússia vai entrar numa guerra civil entre os bolcheviques e os mencheviques. E essa guerra civil, ela vai ser muito bem definida entre o exército vermelho e o exército branco. Sabe aquela coisa de que todo comunista come criancinha, de que todo comunista é anticristão, de que todo comunista faz parte de uma seita de ateus, etc. Vai nascer justamente pelas ideias desses caras. Depois, numa aula futura, quando a gente for falar da implementação realmente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente pode falar como que a imprensa foi utilizada e a propaganda foi utilizada para poder demonizar toda a ação comunista. Essa demonização do comunismo, ela até hoje ela é muito visível e até hoje ela está sedimentada entre as nossas relações políticas. Quando você quer insultar alguém politicamente no Brasil, você chama essa pessoa de comunista. É muito simples assim. Na próxima aula, a gente fala de 1905, falando desse contexto e do que aconteceu. Por enquanto, eu paro por aqui e muito obrigado, até mais.